Vamos aprender com a doutora Irian. Ela é médica, mas na faculdade não ensinaram como ter uma empresa. E na sua faculdade, te ensinaram como ter uma empresa? Então, fica comigo. Irian, em primeiríssimo lugar, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estar doando o seu tempo. O seu tempo para os empresários, né? Que assim como eu, assim como você, ninguém ensinou a gente a ser empresário. Então, a gente precisa compartilhar o máximo de conhecimento possível para que as pessoas tenham mais ferramentas para dirigirem as suas empresas. Porque essa aqui é a única palavra na CLT inteirinha que é a nosso favor. E a gente precisa colocar em prática e começar a dirigir a nossa empresa. Meu nome é Iriane Lander, eu sou médica. Eu estou falando de Abaetetuba, interior do Pará. Pará, uau! Isso. Você sabe, nossa, longe, né? Eu só estive em Belém do Pará, num congresso uma vez de RH, e aí eu fui lá. Mas não conheci muito bem, não. E você está no interior? É aproximadamente 160 quilômetros de distância da capital do Belém. De Belém. Eu fico vendo, né, os grupos de WhatsApp, e tem empresários de norte a sul, do Brasil inteiro. Costumes tão diferentes, mas os problemas são tão iguais. Às vezes eu ouço uma pessoa do Pará falando um problema de uma pessoa lá do Paraná igualzinho, igualzinho. As pessoas são iguais de norte a sul, leste a oeste, todo canto, centro-oeste, todo canto. Por isso que eu digo, né, que a minha metodologia ela funciona para qualquer tipo de empresa, grande, média, pequena, de qualquer segmento, porque o que importa mesmo são as pessoas, né? Isso. E você, quando se formou médica, você já tinha ideia de ser empresária? Porque hoje, além da medicina, você tem também a responsabilidade de uma equipe. Você já tinha essa ideia? Como que isso surgiu na tua vida? Eu adoro ouvir história, né? Então, esse para mim é o melhor momento. Pois é. Na realidade, eu já fui estagiária, né, acadêmica de medicina, por alguns hospitais em Belém. Eu e meu esposo, que é meu sócio também. Só que na época, nós se formamos, casamos, e você sabe que a vida de médico é uma verdadeira, assim, um frenesi, né? É frenética. É Assim dizem, plantão, né? é cirurgia, é Assim. consultório, é sobreaviso, é cirurgia. E a minha especialidade tem muita urgência e emergência, porque eu sou ortopedista e traumatologista. E Uau! também faço medicina do trabalho. O meu esposo se formou em ultrassonografia. Então, assim, quando nós tivemos o nosso primeiro filho, é que começou, muda totalmente a rotina, quando você tem filho. E aí eu não estava conseguindo ver o desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento dele. Ele estava com 3 anos, mais ou menos, já estava no maternal, e teve um episódio que me chamou muita atenção. Ele gostava muito de desenhar. E um belo dia eu cheguei em casa, ele estava desenhando um bonequinho. E eu perguntei, meu filho, que bonequinho é esse? É só eu, mamãe. Eu disse, mas filho, cadê o pai? Cadê a mãe daqui? Aí ele falou, tá trabalhando. Aí foi um choque de realidade, né? Porque quando eu vi, assim, meu Deus, eu tenho que rever meus conceitos, que não é isso que eu quero com meus filhos. Porque eu tinha exemplo de outros colegas, né? De separação, dos filhos com problema, por conta disso. Então, assim, não, a família é primeiro lugar. Eu sempre tive essa filosofia de vida. Então, teve essa oportunidade de a gente vir para cá, para o interior. Então, um dos motivos foi justamente, além de cuidar das pessoas, né, do que a gente gosta de fazer, que é medicina, seria a qualidade de vida mesmo. Cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. E a gente uniu o útil ao agradável. No início foi bem difícil, não foi nada fácil, porque eu me via assim, dona de uma clínica. E agora? Como é que eu vou fazer? Contratar pessoas. E ninguém te E ensinou aí? isso na faculdade. Não. E foi E, assim, por Irian, intuição. essa história aí que você contou, né, do teu filho desenhar e não incluir o pai e a mãe, porque o pai e a mãe estão trabalhando, me lembrou a história de um outro empresário que realmente ele conseguiu dar um basta e começar a dirigir a sua empresa. Quando ele pediu para o filho, ele chegou para o filho, 3 anos também. Filho, dá um beijo no papai. E o filho saiu correndo, pegou o celular e
deu um beijo. Aí que ele se deu conta que essa frase na cabecinha do filho já tinha um significado. Dar um beijo no papai já significava beijar o celular, porque ele estava sempre falando com o filho no celular. E ele falava, dá um beijo no papai, e ele beijava o celular. Nesse momento ele se deu conta que tinha alguma coisa errada realmente com a empresa, com a vida e com tudo mais, porque ele estava trabalhando todos os finais de semana, todas as noites, todos os dias, e ele não estava se dando conta que o filho dele achava que dar um beijo no papai era beijar o celular. Então é assim, nossa, são histórias como essa que às vezes fazem a gente despertar. E se quem está nos ouvindo ainda não passou por uma história como essa, não queira passar. Não faça isso. Não faça isso. Passe a ser o diretor da tua empresa e ter uma equipe. Ter uma equipe de pessoas. Isso foi há quanto tempo que vocês começaram a empresa? Foi 2004. 2004? 17 anos. Bastante Isso, tempo. nós viemos para cá. E como foi no começo? Vocês já contrataram pessoas, já foram acertando, a empresa já foi crescendo? No início foi a questão da contratação, né, captação de pessoas, mas foi mais assim, por indicação, alguns contratos de parente mesmo, né, que você fala que não é indicado, contratar parente. Tudo que você falou, eu fiz. Contratar parente, contratar por indicação, contratar... Iriam, mas a moça falava assim, eu contratei a minha irmã uma vez e ela foi embora porque ela queria viajar. E a gente não se dava bem, a gente brigava, a gente discutia. E era muito difícil ela entender que eu era a dona da empresa e ela era empregada. E aí essa pessoa viajou, voltou de viagem e não arruma emprego há 1 ano e meio. Adivinha o que a moça quer fazer? Contratar a moça de novo. Eu falei, ué, mas você não acabou de falar que vocês brigavam? Mas coitada, ela não arruma emprego. Faz 1 ano e meio que ela está procurando. Então, é assim, não são os motivos pelos quais a gente contrata alguém. A gente contrata alguém porque realmente a pessoa tem as características que a gente precisa. Caso contrário, faz o seguinte, dá um salário para ela, dá uma cesta básica, ajuda ela, né? Mas trazer para sua empresa é outra coisa. Trazer para sua empresa, você pode estar trazendo um problema. Eu não estou falando para ninguém abandonar irmão, irmã, não é isso, pelo amor de Deus. Mas você quer ajudar, então dá um dinheiro, empresta, dá uma cesta, não sei, faz alguma coisa. Sim, sim. Leva para morar na sua casa, mas é melhor morar na casa do que na empresa, né? Na empresa é perigoso. E como é que foi a sua experiência de contratação? Deu certo? Então, pois é, aí deixa eu te falar. Eu pegava os currículos, olhava assim, mais ou menos. Na entrevista, era uma entrevista de 5, 10 minutos, no máximo, porque eu tinha que atender pacientes, então não podia perder muito tempo. E contratava. E olha, se você começa amanhã ou começar hoje, era mais ou menos assim. E às vezes assim, dava certo, às vezes não dava. Tem colaboradores que estão com a gente até hoje. Técnico de enfermagem, a pessoa realmente estava dentro do perfil, mas muito competente. Mas ele era um dos indicados, Não, dos parentes, ou não? Na realidade, assim, a gente costuma dizer na medicina, foi o porolhômetro, né? O meu esposo, na época, trabalhava no hospital e eu pedi para que ele observasse alguns colaboradores da enfermagem. Aí disse, olha, tem 2 rapazes que são, assim, muito empáticos, trabalhadores, bem proativos. Eu acho que a gente consegue dar uma chance para eles. Então traz. E realmente os 2 deram certo. Só um que saiu porque queria fazer medicina e a gente liberou. Mas então, assim foi... Na verdade, percebe o que você disse. Vocês fizeram toda uma avaliação muito mais prolongada do que pegar o currículo e trazer para dentro. Então, se a gente for ver tecnicamente o que vocês fizeram, o que você chamou de olhômetro, é como se você tivesse feito, né, todo o processo seletivo a cada dia que ele estava observando como era o comportamento, como era o desempenho dele, quais eram as queixas que as pessoas tinham.
Então, o tempo Uhum. todo, isso tudo estava sendo observado, né? Sim. Muito melhor do que você pegar o currículo. Principalmente que papel aceita qualquer coisa, né? Papel, a pessoa coloca às vezes coisas tão lindas lá no papel, depois você vai fazer a entrevista, já não é igual. Às vezes você vai fazer um teste prático, já não é igual. Isso acontece comigo também, porque eu tenho papel e eu estou lendo o que está escrito. Se a pessoa fala que tem experiência, eu sou do tempo que eu acredito nas pessoas. Então eu olho e falo, uau, essa pessoa tem experiência. Só que às vezes eu trago essa Verdade. pessoa que disse que tem experiência para fazer o teste prático e a pessoa não consegue nem iniciar o teste. A pessoa não sabe nem por onde começa, nem por onde começa. E aí logo você já percebe que ela disse que tinha, mas não tinha, né? Então a gente vai estar analisando todos os pontos, que é mais ou menos o que vocês fizeram. Por isso que essa pessoa que está com vocês aí no que você chamou de olhômetro, desde o início, ela continua com É. vocês. Isso é muito bom, isso é muito bom. Que bacana. E outras pessoas que não deram certo? Alguém chegou a entrar na justiça, alguma coisa assim? Acho que não, né? Cidades Não, assim, não, até que às não, porque vezes assim, o nosso jurisdicional. relacionamento, sabe, eu acho que é muito importante, Carmen, esse relacionamento interpessoal, né? O relacionamento com os empregados, ter um bom relacionamento, uma boa conversa, um bom diálogo. De vez em quando dá uma chamada, olha, não gostei disso, né? Só entre quatro paredes, particularmente. Não chamar atenção nos corredores, porque eu já trabalhei em um hospital que o dono fazia isso, eu achava horrível. Então eu pensava, o dia que eu tiver a minha clínica, eu não vou fazer isso, porque eu acho horrível e agora é assédio, né? Moral. Então, Aham. assim, eu nunca. Não, vamos Além de conversar, o que está feio, é acontecendo? lei e dá um prejuízo depois. Além de feio fazer isso, ainda é lei e ainda dá prejuízo depois, né? Eu ficava assim muito. O meu esposo também, quando eu não dou conta, eu jogo. Olha, Eduardo, dá uma chamada. E assim, mas é aquela questão da contratação que você fala, né? A gente às vezes faz a contratação errada sem saber. Agora não, agora já mudou de figura. O teu curso já é outra história. A gente vai ter tem mais cuidado, sabe todas as etapas que a gente tem que passar. Vamos ensinar etapa por etapa, vamos contar para o pessoal o que, que a gente faz que dá certo e o que, que a gente não pode fazer. Vamos ensinar. E conta para mim, como foi que você me conheceu? Pois é, na realidade, eu gosto muito de estudar. Então, quando veio a pandemia, e assim, eu gosto muito do presencial, né, Carmen? Acho que a gente é da geração do presencial, de ver o professor na sala de aula e tudo. E os cursos online eu sempre olhava assim meio com desconfiança. Dizia, será que presta? Será que não presta? Né? Será que é bom? Só que o que você chama atenção nas tuas chamadas, nas tuas lives, são problemas práticos, que independente da atividade que o empresário tem, são parecidos, né? São os mesmos. E são coisas assim, a questão da contratação errada, a questão das férias, né? O empresário não tem férias. E por que ele não tem férias? Por que ele se torna refém da equipe? Então, são assuntos realmente que a gente vive no dia a dia. E todo mundo, assim... assim, outra coisa importante são o testemunho dos teus entrevistados, Como né? você, que está aqui agora. Iguian, você É, tem aí... ideia que há 2 meses atrás eu estava numa live em cima do muro e você estava em cima do Sim, muro? uhum, Você estava sim. em dúvida se você ia começar o Fazia. programa ou se você não ia começar. Você estava em cima do muro há 2 meses atrás. E olha agora. E o É, mais engraçado, eu não sei se você lembra, mas você me conheceu em janeiro do ano passado. foi Você na época da ficou um pandemia. ano e foi um pouquinho antes, deixa eu ver. Foi, Outubro, janeiro. Foi em janeiro de 2020, foi um foi, pouquinho antes da pandemia que você me conheceu. A foi. turma da pandemia é a turma da Maristela. A Maristela, que já saiu de férias 15 dias, Sim, depois sim. saiu 20 dias, depois saiu 30 dias e agora a danada saiu 40 dias de férias. Tudo isso em um ano e a empresa dela crescendo. E ela Foi. também é área de Isso mesmo. saúde, tanto que Maristela fechou com vários outros convênios. Ela começou a empoderar a equipe dela, para a equipe dela poder assumir
algumas funções que antes era tudo ela que fazia. Então, ela foi transmitindo as coisas para a equipe fazer e tudo mais. E aí, você ficou esse tempo todo com receio porque o programa era online. Era online, e aí, assim, não, então veio a pandemia e a gente, assim, aqui em Abaetetuba, a nossa clínica foi a única que ficou aberta para atender os pacientes com Covid, né? Porque teve colega que teve que fechar por questão da idade, ou por questão de doença, realmente, ele ficou com medo, então, e a gente ficou muito sobrecarregado, assim, não tem condições de fazer curso nenhum. Aí depois que deu uma amenizada na pandemia, todo mundo vacinado e tudo, aí que eu, não, agora eu vou fazer, porque realmente estou vendo que tem gente que está tendo resultado, e aí, realmente é um curso sério. Você dá aula ao vivo, você pergunta as nossas dúvidas, você explica de uma maneira bem simples e prática, objetiva, tudo que a gente quer saber. Então, é isso que é importante. Então, está sendo assim, muito importante, não é porque eu estou na tua frente que eu estou falando, mas é realidade. Então, quem quiser fazer o curso, realmente eu indico, porque realmente, porque se não fosse bom, eu nem iria aceitar o convite, né? Então, assim, é muito importante sim fazer. E assim, os colegas, quem não está acompanhando, acompanhe, que é muito importante, porque você é um investimento, né? De tempo e dinheiro, você está investindo seu Tem dinheiro. aluno que não se importa. Tem aluno que se inscreve, não estuda, não implanta, não manda pergunta, pelo menos não reclama, né? Mas não faz aquilo que era para fazer. Então eu sempre falo para as pessoas, não se inscrevam, não façam isso. Se não é para transformar a tua empresa, não faz isso. Não faz isso porque é bobagem, porque eu fico naquela expectativa de que vai ser mais uma empresa transformada, contratando pessoas e tudo mais, e não é, né? E não é, a pessoa para. Mas, Irian, conta para mim, o que você implantou? Vamos ensinar o pessoal agora, para que eles também possam aplicar, independente se fizeram o programa, se não fizeram. A minha missão é compartilhar isso com o máximo de pessoas. Pois é. Espero que tenham vários colegas também, assim, da área de saúde, né? Que é tão importante, porque às vezes a gente não quer sair do operacional, né? De atender os pacientes, até, eu vou deixar de atender, vou deixar de ganhar, aí não vou ter dinheiro para pagar o boleto. Mas assim, graças a Deus eu tenho um parceiro que sempre me apoia, diz, não, olha, vai fazer o curso, a gente vai aplicar as medidas que têm que ser aplicadas aqui. Então ele me ajuda muito nesse sentido também. E assim, o que eu gostei, porque inclusive coincidiu de eu ter uma vaga para recepcionista. Então, eu já apliquei a questão da contratação, que você ensina desde o anúncio, né, do recrutamento, da captação, da atração de pessoas, de talentos, até o final, né, até, no caso, o contrato e posteriormente. Então, no anúncio, o que é que você tem? Anunciar nas redes sociais, E você utiliza fez o mesmo essas anúncio? ferramentas. Fiz no Instagram, no Face, no YouTube, na O que rádio, tem você uma estava rádio aqui, emissora buscando? de rádio. É? O que você estava buscando? O que você estava contratando? É recepcionista. Recepcionista. E Isso. aí você divulgou em todas as redes sociais, vieram Foi. os Aí eu pedi, currículos, como é que foi? eu pedi, aí eu pedi para as pessoas mandarem currículo via e-mail. Abri o e-mail como você ensina, né? O e-mail específico da função para não encher a tua caixa de e-mail. Olha a dica, Enviar os pessoal. currículos. Anotem essa dica, que essa dica é boa. Se você cria Enviar um os e-mail, currículos. recepção, né, ou recepcal, recepcal Isso. 2021, @gmail, você já sabe que todos aqueles currículos que estão ali é daquela vaga. Se você faz um outro e-mail, produção 2021, engenheiro 2021, @gmail, você já sabe que já está organizado, que aquelas pessoas são as pessoas que se interessaram pela sua vaga. Então, Certo. fiquem de olho nas dicas que a Irian está passando para a gente. Vamos aproveitar. É, Isso funcionou? Você sentiu que você ficou mais organizada? foi. Aí vieram uns 30 currículos, eu analisei, Eu analisei alguns, né? E aí eu já mandei uma resposta pedindo um vídeo. Que gravasse um vídeo de 1 minuto, dizendo por que que merecia aquela vaga, trabalhar conosco. E aí você recebeu 30 vídeos. Não, foram 30 Não, a porcentagem foi muito pequena.
foram uns 9, eu acho, vídeos no Recebeu máximo. bastante. Normalmente, você receberia só uns 3 ou 4. 9 você Não, mas espera recebeu aí. bastante. Aí dessas 9, como você explica, né? O funil, eu filtrei mais. Dos 9, eu Vamos pedi para gravar mais vamos um criando vídeo. desafio, desafio, É, desafio, é, desafio. E quem chegar no final, uhul, merece a vaga. Quem foi. chegar Aí um no vídeo final de merece a 4 vaga. minutos, dizendo assim, falando sobre a vida, algum fato que tenha ocorrido, tenha marcado a vida daquela pessoa, ou falar sobre a vida familiar, brevemente, né? Ou profissional. E dessas 9, somente 3 mandaram. E aí, dessas 3, eu fiz a dinâmica, depois nós fomos para a dinâmica de Que grupo. Ah, sim, a dinâmica. entrevista, né? Que é importante, a A entrevista. dinâmica é que eu dei muita risada, porque a gente foi fazer a aula de dinâmica e você já tinha aplicado a dinâmica. E ensina para É, o pessoal como que você fez essa dinâmica de grupo. Porque eu falei assim, mas que danada, como que ela já aplicou a dinâmica? E foi, porque aí, tem. Não, porque no teu curso tem um vídeo da dinâmica, você aplicando a dinâmica, né, com as tuas candidatas e tal. Ah, então já sei como que é mais ou menos. E eu peguei uma caixinha com vários objetos e eu pedi para que ela escolhesse um objeto. E cada uma escolheu objeto e que fizesse uma redação sobre aquele objeto. Para que objetos servia. aleatórios. É. Aí eu coloquei telefone, latinha, caneta, borracha, né? Coloquei brinquedo de Miritica, que é a terra do Miriti, né? Dos brinquedinhos de Miriti. E assim, cada um escolheu um objeto, escreveu, fez uma redação. E depois eu pedi para que falasse sobre. E na hora que ela fosse falar sobre o objeto, ela teria que falar eu. Então, se fosse latinha, eu sou uma lata, sou uma garrafa de detergente, e falaria sobre. E a gente sabe que quando a pessoa faz isso, ela projeta, na realidade, o perfil dela, sem ela saber, sem ela. Então, eu achei muito interessante. Várias, assim, informações que você tira daquela pessoa sem ela perceber, Uhum. entendeu? E o candidato, ele ficou mais transparente para você depois dessa Sim. dinâmica? Você já sabia quem você queria e quem você não queria? Eu já eliminei algumas, né? Na verdade foram 4, tá? Eu eliminei já 2, ficaram só 2. Funil. Aí, Funil tá funcionando. é, E aí, essas pois é. duas? Pois é, aí eu parei por enquanto, por quê? Porque eu vou fazer o regimento interno, para quando essa pessoa entrar, que eu vou decidir quem das duas, né? Porque falta fazer exame médico, tem aquele outro processo que você ensina pra gente. E E as aí redes a gente vai sociais? fazer. Você chegou a olhar? Hã? As redes sociais. Ah, sim, eu olhei, sim, sim. Foi a primeira coisa, quando eu. Importante, né? O currículo é importante, é. Olhei sim. E exatamente eu comecei a achar graça sozinha, porque quando eu vi aquela foto de biquíni, aí digo, olha, a Carmen. Eu me lembrei da Carmen. Meu Deus, olha o que a Carmen falou mesmo. Eu disse, essa já está eliminada. Não tem condições Gente, disso. tem gente que não tem pai, não tem mãe, não tem É, irmão, não tem sozinha. nada. Só tem a pessoa de biquinho no espelho. Não tem mais nada nas redes sociais. Só balada, assim, não tem nada, nada. Não Férias. tem. É, Festa, né? Você vai ver o timeline da pessoa, só tem festa, não tem nada de interessante. É uma pessoa que não compartilha algo de interessante nas é, redes sociais, que não se dá ao trabalho de compartilhar algo de interessante. Imagina essa pessoa cuidando das suas redes sociais. Qual é a percepção que ela tem daquilo que pode ser interessante ou é. não? Então foi um processo aí bastante longo e agora você tem duas candidatas. Isso. Aceita uma E sugestão, aí, pode decidir. pois é. A sugestão que eu te daria é Hum. compartilhe essa decisão com as atuais recepcionistas. Ah, sim, Porque sim. aí o que vai acontecer? Elas vão se envolver no processo, e quanto mais elas se envolverem neste momento, né, que você está aí com as suas duas finalistas, mais chances você tem de fazer dar certo. Aí você tem chances de fazer dar certo. Por quê? Porque as pessoas elas vão fazer com que
aquele treinamento que elas estão dando para essas novas pessoas funcione. Caso contrário, são as meninas que a Irian trouxe. Eu vou mostrar para a Irian, né, que isso aí não está muito bem funcionando e coisa e tal. Então, é muito importante, se a gente tem condições realmente de envolver as pessoas, de fazer isso, né? Se você tem, por exemplo, um gerente, um supervisor, um líder, é fundamental que ele tome a decisão final de quem é que ele está contratando. Mas que bacana, gostei de ver o teu processo seletivo. Isso tudo em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo você já está desenvolvendo o teu processo. E o que mais você implantou das coisas que Pois você é, viu no programa? Porque você é, está na metade ainda do programa, você só fez a rota 1 por enquanto. uhum. A Você tá... descrição, né? A descrição assim, agora que eu percebi o quanto é importante a descrição dos cargos. Porque eu já tinha feito alguns cursos de gestão anteriormente, só que na sala de aula o professor falou, olha, tem que fazer a descrição de cargos. Só que eu pensei que fosse o empregador que fizesse isso aí. Mas na realidade, como você explica no curso, são eles, são os empregados, porque eles estão com a linha de frente, eles que sabem o que estão fazendo, ou que não estão fazendo e que tem que fazer, né? Então, assim, e assim, o que eu estou observando? A gestão de cargos é fundamental. Na contratação, né, na seleção, recrutamento, tudo eu vou precisar da descrição de cargos. Em todas as fases, eu vou precisar da descrição de cargos. Desde as atividades mais simples, né, como é que você faz? Você tem que escrever desde as atividades mais simples até as mais complexas. Lógico que ele não vai fazer tudo só de uma vez. Não. Se for uma nova contratada, você vai por etapas, né? Primeiro, aquelas atividades mais simples, reavalia. Aí vai liberando mais outras atividades, vai reavaliando, até no final da experiência. Se a pessoa der conta, contrata. Se não, tchau. E nós sabemos que são 90 dias E essa é uma de das experiência. utilidades da descrição de cargo. Quando você enxerga o cargo na sua totalidade, o que essa pessoa vai fazer quando ela estiver pronta, quando ela estiver completa. Isso é uma coisa. Mas achar que ela vai entrar na sua empresa e já sair fazendo o cargo todo, não vai. Então, você realmente pega a descrição das atividades completas e planeja. Planeja o período de experiência, que é o único momento no qual você consegue fazer a dispensa na data correta, sem ter nenhum tipo de multa, não tem a multa dos 40%, não tem aviso prévio. Então, é o melhor dos mundos, né? Porque você planeja o período de experiência. Olha, no começo eu vou soltar isso, 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 e se ela se der bem, eu vou soltar mais isto, isto, isto. E aí você vai analisando o que a pessoa vai te dando de resposta e vai liberando aos poucos. A gente acha que descrição de cargo é um documento, não é um documento. Ele é ouro, gente. Ele é ouro, porque você usa para acompanhar a pessoa que contrata. Você usa para contratar outras pessoas. Você joga a tua descrição no Excel e aí você coloca as candidatas na frente no Excel. E aí você vai pintando de amarelo quando a pessoa mais ou menos entende aquilo que você precisa. Vai pintando de vermelho quando ela não tem nenhuma ideia do que se trata. E vai pintando de verde quando ela é boa. E aí você bateu o olho ali no teu Excel, onde você tem as colunas, cada coluna com uma candidata. E aí você bate o olho naquilo, você já sabe qual candidata tem mais requisitos para a tua vaga ou não, né? Porque senão fica aquela coisa. O que você achou dessa candidata? Eu acho que ela é boa. Aquela também. E a outra também é boa. Mas boa em quê? E o que você vai precisar treinar? Quais são os gaps que estão faltando para serem treinados depois? Porque eu aviso vocês, gente, vocês não vão encontrar aquele candidato que preenche 100% tudo aquilo que você precisa. Mas você precisa encontrar aquele candidato que tem pelo menos aquilo que você precisa de imediato. E com a descrição das atividades, você sabe certinho o que você vai precisar treinar naquela pessoa. E tem coisas que você vale a pena treinar e tem coisas que são mais difíceis de treinar. E o que é mais difícil de treinar? A atitude, né? Por isso que isso tudo que a Guian contou pra gente, do que ela fez, dos desafios, é justamente para ajudar a treinar a atitude. Muito show, Iriam, muito show. Então, a descrição a gente acaba usando mesmo numa demanda jurídica.
Ou até mesmo, e essa é bem a área da doutora Lilian, para fazer o PPRA e o PCMSO. Como é que a gente faz o PPRA e o PCMSO sem ter uma descrição de atividades? Sem saber o que a pessoa vai fazer de verdade, né? E eu sempre falo da importância do PPRA e do PCMSO. Eu sempre conto o caso da Anitta, que a funcionária dela entrou na justiça, ela tem uma pastelaria e eles mexiam 50 quilos de carne moída. E aí a funcionária dela simplesmente entrou na justiça porque disse que o ombro dela estava torto, alguma coisa assim, que era algo que nunca mais ia ser consertado, e ela queria 100 mil na justiça. Quanto ela recebeu? Nada. Porque a doutora a Anitta, da pastelaria, ela tinha o PPRA e o PCMSO, que estava tudo certinho, medido pelo técnico de segurança, qual era o tamanho da panela, o que ela tinha que fazer, como ela tinha que fazer, tudo isso estava lá. Então, esses exames, eles são justamente para proteger os empresários. O social já está chegando e já está indo com cobranças sobre documentação. Você, mais do que nunca, vai ter que estar de braço dado com o seu contador. Mas não para que ele faça a gestão da sua empresa, para que ele faça a contabilidade. Porque se você mandar uma informação errada para o teu contador e o teu contador mandar errado para o social, imagina só que de repente a pessoa sofre um acidente. Mas você não achou que fosse grave? Porque afinal de contas só torceu o dedo, mas não quebrou. E aí você não fez a CAT, não mandou o documento, né, a RAT para o seu contador fazer a CAT. Não fez nada, porque não foi grave. Passou uma semana, aquele dedo inchou, infeccionou, e a pessoa vai ficar... Mais dias. Muito mais dias ela vai ter que se afastar. E aí ela vai ter que pedir auxílio do INSS. Adivinha o que o INSS vai falar? Seu empresário, você não abriu a CAT. E aí, com o E-Social, multa para o empresário. Então a gente tem que estar muito atento. Por quê? Você tem 48 horas para abrir a CAT. É no dia seguinte imediato. Na verdade, menos de 48 horas, dependendo da hora que o acidente acontece. E é seu papel abrir essa CAT ou enviar para que seu contador abra a CAT. Então, isso tem que estar na política já da contratação das pessoas. O pessoal está perguntando sobre o que é E-Social. É isso, churrascaria? E-Social é como existe, por exemplo, notas fiscais. Você só consegue emitir notas fiscais num determinado lugar e você nunca consegue emitir uma nota fiscal com a data de ontem. O E-Social é a mesma coisa. É um sistema que vai ser utilizado por todas as empresas, que já está sendo utilizado pelas empresas com alto faturamento. E dentro desse sistema vão estar todos os empregados. Não tem mais carteira de trabalho. Você quer saber por onde que esse trabalhador passou? Você vai consultar o NIS desse empregado, que é o PIS, mas que no E-Social chama NIS. Não me pergunta por quê, mas lá no E-Social chama NIS. E lá vão estar todos os empregos. Porque vocês sabem, né, que quem trabalha em departamento pessoal deveria receber insalubridade, né? Porque fala sério, né? Tem umas carteiras assim, né, que dá até arrepio só de pegar, gente. Deveria receber insalubridade, porque olha... riscos ambientais, assim, né? O pessoal guarda as carteiras nos lugares que eu vou te falar. Então, essas carteiras em papel já não estão mais sendo emitidas. Eu sempre faço alteração na carteira de papel. Por quê? Em respeito a quem tem. Porque quem tem ama aquela carteira, é apegado, então eu ainda faço. Mas não existem mais, as carteiras não vão mais existir. E você não vai conseguir esquentar a carteira. Aquela pessoa que se acidenta e você sai correndo para contratar a pessoa com a data retroativa, porque você já sabe que o INSS vai fazer uma perícia, vai descobrir que ela não está registrada e vai responsabilizar você pelo acidente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque é igual emitir uma nota fiscal com a data de ontem. Você não consegue. Contratar uma pessoa com a data de ontem, você não vai conseguir também. Então, a gente tem que ter muita atenção, porque essas mudanças, eu gosto delas, porque elas vão separar
as empresas que estão brincando de ser empresa das empresas sérias. As empresas que não registram os empregados. Um empregado que não tem registro começa com E, mas não é empregado, é encrenca. Porque a qualquer momento essa pessoa entra na justiça, né? Hoje, Leni, você ainda não consegue consultar esse histórico, porque eles ainda estão se organizando, mas muito em breve você vai. Neste momento, você só consegue consultar o histórico de quem tem a carteira digital. Tudo que foi colocado no digital, você consulta. Mas você não consegue puxar das pessoas que tinham carteira física, porque ainda não está aparecendo, né? Então, o E-Social vai separar muito, né, Irian, as empresas que fazem tudo correto, que registram seus empregados, que tem a descrição das atividades, das outras empresas. Porque as outras empresas, elas vão começar a entrar com multas e você não vai mais precisar nem ir atrás da multa. Ela vem pelo CNPJ, assim, ela vem direto no seu e-mail. Você só vai pagar. Verdade. Então, Não, pode falar. sim, o E-Social ele vai trazer essa percepção de quem é quem, né? No cenário das empresas. Não é nenhuma lei nova, nenhuma lei nova. São as mesmas leis de sempre. A diferença é que agora elas vão ser conferidas e vocês têm que estar atento. Se escreveu que a pessoa é casada, ela é casada. Se a pessoa separou, você tem que avisar que a pessoa separou. Se você escreveu lá que o filho é dependente, aí o filho arrumou um emprego no Senai, menor aprendiz do Senai, tá lá com a carteira registrada, CPF dele tá lá. E aí, então, já vai desconsiderar ele sendo seu dependente. Só que você disse que aquele menino era dependente daquela pessoa. As informações já não vão bater. Então, a gente tem que estar muito atento. Por isso que o E-Social é um excelente momento para você fazer uma reintegração de todos os seus empregados e de colocar as regras e de colocar tudo para funcionar e tudo é culpa do E-Social. Olha, gente, não posso mais pagar vale transporte em dinheiro. A culpa é do E-Social que não permite mais. É o momento de você pôr tudo nos eixos e colocar tudo para funcionar como sempre deveria ter sido feito. Uhum. E põe a culpa no E-Social. As pessoas não sabem muito bem o que é o E-Social, não deixa de ser responsabilidade dele mesmo, que ele vai começar a fiscalizar tudo, né? Então, olha, por mim eu continuava pagando como dinheiro, mas o E-Social não permite. Não vai ter jeito. Não é, Igor? Não é assim? É verdade. E assim, o que muita gente assim não sabe, também é importante informar, Carmen, a questão da experiência. Mesmo estando de experiência, tem que assinar carteira. Muita Não é gente aquele acha que contrato de experiência é papel. aquela pessoa Tem que registrar. Um Que dia, observa. um dia já tem que ser registrado. E às vezes, Lilian, até promessa de emprego, porque está na lei. De repente a pessoa pediu a conta do emprego para ir trabalhar na sua empresa e você mudou de ideia, não vai mais contratar. Essa pessoa pode te processar porque você prometeu emprego para ela. Tem que tomar muito cuidado com isso. E se a pessoa vai fazer um teste, que seja um teste de 3 horas, 4 horas. Não é um teste que a pessoa entra às 7 da manhã e sai às 5 da tarde. Isso não. Sim. Isso não, porque isso é dia de trabalho. Imagina se a pessoa está na tua empresa fazendo um teste e se acidenta. Já pensou? Aí tá feita a confusão, né? E falando em regras, você vai começar por onde, tuas regras? Pois é. Na realidade, nós reunimos hoje, né? Hoje que foi a eleição, o resultado da apuração dos votos e tudo. E aí nós sentamos para reunir, olha, que tema a gente vai falar, assim, e fazer o regimento das políticas, no caso, que vai ser só um. Aí ficou no uso celular ou no uso da Copa, porque o que eu observo, assim, às vezes o pessoal sobe e esquece, entendeu? Eu já coloquei lá uma plaquinha, no máximo 15 minutos, mas assim, eu observo e a minha gerente também observou, que eu estou no atendimento, que não está funcionando. Entendeu? Então, vamos fazer uma política para direcionar, porque assim, lá na clínica tem o café da manhã, tem o lanche, tem o almoço, tem o lanche da tarde, entendeu? Então, assim, a gente nunca se negou, nunca. É rotina.
Só que eu estou observando que os tempos para cá, o pessoal está meio que exagerando na nossa bondade, digamos assim. Então, a gente tem que dar um freio. Nós vamos fazer uma política, porque perde-se muito tempo e não está sendo produtivo para a clínica, então a clínica não está gerando lucro por conta disso também. Então, a gente vai utilizar essa questão do horário da Copa, e qualquer coisa a gente já faz do uso do celular também, a gente está pensando. Uhum. Mas a minha sugestão é que você faça políticas separadas, né? E a do celular, como é que você está pensando em colocar? Porque aí eu já te dou uma dica. Do celular, eu mandei até cortar o Wi-Fi, já, por conta disso. Mandei cortar, mas não resolveu muito, não. O pessoal vai pro banheiro, e assim eu vou limitar, vou comprar os a internet armários é para muito cada barato, um. né? A internet é muito barato hoje. Então as pessoas não precisam mais do Wi-Fi, elas conseguem ficar com a É. delas. E aí o E aí pessoal eu vou comprar, tem um celular. é, é. Aí eu vou comprar o armário para cada um, cadeado, chave, e colocar as normas, né? Se eu for Proibido te o dar uso uma e dica, porte do eu celular. não compraria a chave. Eu deixaria a Hum. chave que cada um compre a sua. Ah, sim. Porque depois, se desaparece um celular, é porque a clínica tinha cópia da chave. Como é que eu posso saber por que sumiu, né? Então fica sempre aquela história, quem mais tem cópia da chave? Então, se eu puder te dar uma sugestão cuidado para não colocar o armário dentro do banheiro, que eu tinha uma aluna Não, que não, colocou não. o Tem uma armário e sala pôs só. dentro do banheiro. Não, nós temos uma sala, tem um vestiário direitinho para eles Eu lá. não Só. colocaria no vestiário também. Não? Não. Ah, meu Deus. Sim, porque é no vestiário que eles vão para pegar as coisas para poder ir para o banheiro. Eu colocaria fora, Na de sala. forma que a pessoa entra no vestiário, se troca, faz o que precisa fazer e guarda o que ela tiver que guardar no armário. E eu colocaria o armário na tua clínica tem câmeras? Tem, tem. Deixaria ele num corredor normal, onde tenha câmeras Ah, normal. tá. Ah, Deixaria ele tá. bem tranquilo e bem afastado. Porque se ele está dentro do vestuário, é a mesma coisa que está dentro do Ah, banheiro. tá. Não tem diferença. A pessoa, não, vou tirar a blusa, está muito calor. Eu vou pegar minha blusa que está muito frio. Eu vou tirar minha blusa que está muito calor. Fica o mesmo problema. Tá É, frio, tá é. calor, e eles vão pro vestiário o tempo todo. E aí você não consegue ter esse controle. Mas se fica fora, fica muito mais visível. E quando você for criar as regras, não chame de regras de celular. Essa é a minha outra sugestão para vocês. Chama de aparelhos eletrônicos, pessoais, aparelhos pessoais, Sim. eletrônicos, não, qualquer tipo de aparelho pessoal. Por quê? Às vezes a pessoa põe a regra do celular, daí a pessoa compra aquele smartwatch, né? Aqueles relógios que são celular. Depois eu já vi na corrente também, que eles colocam aquele celular na corrente, vê o WhatsApp, vê tudo. Então, as pessoas são cada vez mais criativas para inventarem coisas novas. Então, já chama a regra de tudo quanto é tipo de aparelho. E quando você for implantar, responde as perguntas. Vai poder carregar o equipamento? Porque isso eu já vi Não. também. Então, tem que É. estar lá na regra. Porque a pessoa faz o quê? Ela deixa carregando e fala assim, não, só está carregando para eu poder ir embora. Só que não é verdade. Na verdade, ela está lá de olho quando entra e sai mensagem, ela vai ver se está carregado, responde, deixa de novo no lugar. E é uma tremenda distração. É possível que no teu tipo de negócio você possa ter celular e tá tudo bem. Eu não estou dizendo que toda empresa tem que tirar o celular. Uhum. Não é isso. Mas depois de eu conhecer o meu aluno Flávio, que trabalha com engenheiros na área de tecnologia de automação, e ele tirou o celular do pessoal, e a empresa dele, no terceiro mês, já estava faturando mais de 50%, mais de 50%. E isso em plena pandemia, e o faturamento do Flávio é na casa de 7 dígitos, né? Não é pouca coisa, não. Foi, assim, bem significativo retirar o celular. Foi uma série de ações que ele fez. Ele tirou o celular,
Ele fez a descrição das atividades, todo mundo passou a saber certinho o que tinha para fazer. Ele criou um plano de metas, onde cada pessoa sabia quais metas tinham que bater. E no terceiro mês que ele estava com a gente no programa, o faturamento dele já foi 50% maior. Então, às vezes, o celular, ele está ocupando um espaço da vida da pessoa muito grande, né? Imagina, você chega para ser atendido, a pessoa no celular, né, Irian? Que coisa. É muito chato, né? É muito chato. Então, eu acho assim, lembra de carregar para ver onde carrega, o que faz. Lembra de deixar claro que a responsabilidade é deles, de guardar o celular no silencioso, porque senão fica aquele armário vibrando também. E o que é que pode pôr no armário, o que não pode, se pode pôr comida no armário, se pode deixar banana no armário, de repente a pessoa precisa sair, fica 3 dias fora da empresa, aquela banana fica lá estragando, né? Então, a gente tem que ser muito detalhista quando a gente vai criar as regras. Eu lembro, Irian, uma aluna que tem, Edneia, que tem mecânica diesel. Então, ela foi tirar o celular dos mecânicos. Você viu essa live com ela? E aí ela falava, olha, porque a vida de vocês é super importante, aqui vocês correm muito risco, vocês usam máquinas perigosas, então vocês não vão mais poder usar o celular, porque já pensou se toca o celular. Então, às vezes, quando a gente vai criar uma política que a gente sabe que a gente vai criar lá um certo burburinho, a gente tem que ter muito tato, mas a gente tem que se lembrar que somos nós que dirigimos a empresa. Somos nós que dirigimos a nossa empresa. Então, tem que ter pulso firme. O próprio Flávio, que trabalha com pessoas muito jovens, falou que os meninos ficaram com um bico desse tamanho. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, depois nem lembravam mais. Nem lembravam mais. É a gente que decide como é que vai ser a prestação dos serviços. Que legal, Lilian. Fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento que as políticas da sua empresa estão sendo criadas. E conta para mim, e a descrição das atividades? Como é que foi para fazer? Você fez a reunião com eles também? Ah, sim. Fiz. Inclusive, eu peguei uma bronca da professora, porque ela pediu uma descrição, eu fiz de um de cada setor. Quem é essa pessoa, credo? Gente, a Irian assim, tem rodinha nos pés. Ela demora para decidir, mas quando a mulher decide, eu falo para as pessoas, façam só uma descrição de atividades para que você aprenda o processo, né? E depois você vai fazendo as outras. Quando eu vi, essa mulher mandou lá no e-mail todas, nossa, tinha um tropé de descrições. Eu falei assim, como é que você conseguiu fazer tudo isso? E ela contou e ela fez. Levou bronca mesmo, levou bronca, gente. Depois vocês falam que curso online não tem personalidade. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. E aí depois eu uni, né? Eu primeiro fiz um de cada setor, e depois eu uni 2 de cada setores para formar um documento só. E a gente está nessa fase já final de documentação da descrição. Importante também que você disse, com relação para eu sair mais do operacional e justamente para dirigir a empresa. E no início foi muito difícil para mim, porque eu atendia pacientes todos os dias, né? De manhã e à tarde, sábado de manhã, e só tirava uma manhã durante a semana para resolver, como você falou, apagar os incêndios, resolver os problemas da clínica. E você me falou que é muito pouco, realmente é muito pouco. Mas agora, fazendo curso, realmente vendo a necessidade, eu já tenho 3 dias na semana que eu já estou. Aí eu tiro um de manhã, outra à tarde, outra amanhã durante a semana, tipo segunda, quarta e sexta, para eu fazer isso aí, ver, estar mais próximo dos empregados, ver o que realmente está acontecendo, buscar parcerias. A gente já está fechando com outras empresas, está chegando muita empresa nova, porque a gente vai abrir aqui um porto aqui em Abaetetuba, vai ser um dos portos maiores da América Latina. Então tem uma multinacional chamada Cargill, uma coisa assim. Então, outras empresas estão procurando pela gente, a parte iniciando o trabalho. Então, eu fico assim, muito feliz porque a tua orientação foi de assim, suma importância para mim, para a nossa equipe. Eu só tenho que te agradecer mesmo. Abrir os meus olhos, né? Abrir assim, eu estava assim, muito assim na zona de conforto, queria
Porque sabe que médico é apaixonado. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, quando você me falou que eu teria que sair do atendimento para realmente, né, ser a diretora, foi muito difícil, mas assim, não foi impossível. Tanto é que eu estou conseguindo. Mas E fale assim, por que que eu te falei isso. Fale por quê. Como é que foi que você fez sua viagem mesmo? 10 dias no final do ano. Aí foi férias coletivas que eu dei para meus colaboradores. E foi como conseguir sair. Natal, Ano Novo, rapidinho, voltei. Isso é vida, gente. E 10 dias você viajou para onde mesmo? A gente fez Portugal, França e Inglaterra. Mas assim, foi 3 rápido, né? países em 10 dias. Vocês sabem que leva um dia para ir, um dia para voltar. Já sobra só É, 8. Aí mais o tempo de aeroporto e tudo mais, dá 7 dias para ir em 3 países. Tipo assim, você janta num país, né? E aí já entra, já vai pegar para ir para o outro país e já acorda no outro país. E aí, então, não dá, né? Não dá, gente. E ainda Natal e Ano Novo. Isso não é vida. Isso não é vida. E você precisar fechar a clínica para sair de férias. Essa foi a discussão que eu tive com ela numa das aulas. Vocês estão achando que é fácil fazer aula comigo? Não é fácil, não. Olha só, não é fácil. Essa foi uma das discussões que eu falei assim, mas nossa, não é possível. E aí, a ideia é que ela sim possa ser médica a hora que ela quiser. Nunca ninguém vai tirar isso dela. Mas não que a clínica determine que ela só pode sair de férias quando a clínica fecha. Isso não é ter uma empresa, isso é a empresa que tem a pessoa. Isso é um empresidiário. Não é empresário, é empresidiário. Uma viagem para fazer 3 países, por favor, dona Iriana, no mínimo 18 dias. No mínimo 18 dias, né? E ainda assim fica apertado, ainda assim fica apertado. Porque corre de um lado, corre do outro, e fica um tempão naqueles foi. aeroportos, não. Muito cansativo, foi muito cansativo. Foi assim, Aquela, muito bom, né? Que eu nunca tinha viajado para a Europa, mas foi assim muito cansativo. Assim, foi muito cansativo pra gente. E aquelas Mas foi muito estações de bom. metrô que sobe, desce, você fica uma hora na estação de metrô só para você chegar onde É, você tem que chegar para depois entrar no metrô. É tudo muito sim, grande, muito demorado, é, muito cansativo, gente. Não é para isso, não. E aí eu fiquei muito brava com ela, porque precisa contratar médicos, né? Eu disse a ela, pare é, de roubar emprego dos outros. é, É o que eu falo para vocês que estão aqui me ouvindo. Vocês, empresários, parem de tirar emprego dos outros. As pessoas precisam de emprego. Eu ainda falei para ela nessa aula, tem tantos médicos, não é? Querendo emprego, se formando, querendo ir para a tua cidade, ainda mais agora que vai ser um porto renomado, imagina só. Tem muitas é, oportunidades e muito médico é. querendo e precisando. Aí eu Precisando de estou um procurando, eu estou empresário. buscando também, estou buscando realmente outros profissionais para formar parceria, né? Para vir de Belém para cá. E aí a gente vai montar uma escala para ficar bem bacana. Até final do ano, realmente, se Deus quiser, eu vou ter que viajar com a família, se Deus quiser. E graças a Carmen também, né? Amém. Fico muito feliz. E quando estiver viajando, tranquila e sem também viajar e ficar olhando as câmeras, viajar e ficar, né, respondendo mensagem, aí também não é viagem. A ideia de viajar é viajar e ficar tranquila, porque a equipe que ficou é uma equipe que está preparada, é uma equipe que sabe o que tem para ser feito, é uma equipe onde cada pessoa que está lá sabe o que precisa ser feito. E é por isso que a descrição das atividades é tão importante. Ela é tão importante. Porque a pessoa vai ela mesma escrevendo e ela vai tomando consciência de tudo aquilo que ela tem para fazer. É um tempo muito bem investido esse. A pessoa É. escreve, depois você conversa com ela. E diga uma coisa, Irian, e depois que as pessoas começaram a escrever suas atividades, você percebeu alguma mudança assim no comportamento delas? Percebi. Percebi que elas estão assim mais comprometidas, estão mais próximas até de mim, né? Assim, de conversar, porque eu sempre fui muito aberta, assim, mas assim, eu tô notando assim, até entre eles, né? Porque sempre tem
uma divergência, às vezes conflito, você tem que ir lá gerenciar os conflitos. E eu não estou mais vendo isso, graças a Deus, porque eu sempre gostei de trabalhar harmonicamente. Eu não gosto quando eu sei de notícia, porque fulano não está falando com fulano, eu não gosto disso. Eu chamo um ou outro, né, separadamente, depois eu chamo os dois, pergunto o que está acontecendo, que isso não pode acontecer lá na clínica, nem fora, porque isso atrapalha o andamento né, da sequência do trabalho, das atividades, e repercute também no atendimento do paciente. Então, isso não pode acontecer. Aí eu sempre explico isso para eles e tudo, mas isso aí não realmente está bem harmônico, o trabalho deles e tudo. Não estou precisando mais chamar atenção, nem a minha gerente que faz isso, né? Chamar atenção. Então, assim, tá, graças a Deus, está bem melhor, assim, a questão do... Porque, E quanto assim, mais você permitir que a tua gerente gerencie, mais ela vai saber da importância dela dentro da empresa e do comprometimento. E Guian, eu vou voltar, que a Zelaine está fazendo uma pergunta de uma coisinha que ficou no ar, porque eu acabei te interrompendo. Você estava falando do KNAI, e ela falou do seguinte, se ela pega o KNAI, como ela faz para saber o enquadramento em relação ao grau de risco? Porque até pegar o KNAI, tudo bem, você imprimiu o cartão do CNPJ, lá você tem tua atividade principal, tem teu KNAI. Como faz para saber essa informação do grau de risco que você falou? Ela pode até consultar o próprio Google, né? O próprio Ministério do Trabalho, ela vai no site do governo e digita normas regulamentadoras. Está na NR4, tá? Que é do SESMIT, que é Serviço de Engenheiro, Medicina do Trabalho. E lá tem todas as atividades, por exemplo, grau risco 1, que geralmente é banco, escola, agência de turismo, quer dizer, são outras áreas que não tem muito risco. Risco grau 2 é o comércio, tem mais tipo de comércio, e assim vai. Risco grau 3 é área de hospital, dentista, área médica, de modo geral, por causa do risco biológico. E o 4 geralmente está incluído quem? O pessoal da metalurgia, que trabalha com petróleo, empresa de petróleo, que são os riscos maiores. Então, de acordo com a atividade, como são várias, não tem como eu falar de todas, mas são 3 folhas só de atividades, assim, frente e costa do livro. Então, assim, mas lá é só ela colocar a atividade ou o código do KNAI dela, aí fala qual é o código, o grau de risco que a empresa dela tem. Qual a atividade dela mesmo é de... Ela faz projetos ambientais. Projetos ambientais, né? E se tem eu não uma me coisa engano, que ela entende é NR, porque quase tudo tem NR no dia a dia ela vai dela. NR4, se eu não me engano é grau 3 esse tipo. Se não for 2, é 3 o grau de risco dela. Porque ela vai para a área, então tem ruído, às vezes tem, né? Tem barulho, tem calor, então tem risco. Então já vai aumentando o nível. Essa é uma pergunta que os empresários eles sempre fazem. Eles falam assim, mas eu tenho mais de 100 empregados. Eu preciso ter um técnico de segurança? Depende. Qual que é seu grau de risco? Se são exatamente. mais de 100 empregados tem uma tabela, loja, ou no comércio, no escritório, não, porque teu grau de risco é leve. Mas se você tem um grau de risco mais elevado, né, você vai precisar 3, de um técnico. 4. Então, você tem que estar sempre assim sabendo qual é o grau de risco que a pessoa tem, né? Isso é super importante. Muito legal. E é importante o empresário saber qual é o KNAI, porque o KNAI, que é o código de atividade que tem, também determina qual é a tua convenção trabalhista, qual é o teu sindicato. Não é você que escolhe. Eu quero fazer parte desse sindicato, porque esse sindicato aqui eu não tenho que pagar vale transporte, não tenho que pagar vale refeição, eu não tenho que pagar nada, é muito bom, tal. Não, né? Você vai na convenção trabalhista, de acordo com o teu KNAI, que vai determinar que você faz parte desse conselho de classe, do outro, desse sindicato, daquele sindicato. É o KNAI quem determina. E se você tem dúvida, pergunta para o teu contador, porque ele vai te ajudar a entender. O importante é que você anote para ir lá e fazer a pergunta. O teu contador pode te ajudar. E o pessoal perguntando qual site. É o site do governo, é só você escrever. Ele chama MTE, né, que é o Ministério do Trabalho. Mas quando você escreve, joga lá no Google, SESMIT, ou MTE, ou Ministério do Trabalho, ou né, qualquer uma dessas informações, você consegue chegar onde você está querendo. Fica tranquilo. Fica tranquilo que você chega. E o teu contador, essa é uma das atividades dele. É aí que teu contador te ajuda, sim.